Gente, voltei. Eu vou fazer com a câmera da frente mesmo, porque de trás tá meio complicado. Ela só tá com essa manchinha aqui, ó. Pode ser que a qualidade piore um pouco. Bem-vinda, Lu! Valdima, bem-vinda. Valdima Rocha. Bem-vinda, Ana. Bom dia. Me deem um feedback aí do som, da imagem, se tá tudo bem. Tá tudo bem? Que bom. Vamos esperar o pessoal entrar. Gente, quando o pessoal entra, eu tava aqui me conectando um pouco antes de começar. E aí, bom dia, Laís. Bom dia, bem-vinda. Eu tava aqui me conectando um pouco antes de começar e pensando, caramba, esse quarto aqui é o quarto da minha irmã, onde, obrigada, Lu, por me emprestar seu quarto, onde eu passei boa parte do meu puerpério aqui. Então, nossa, muitas lembranças, assim. Eu lembro que eu ficava olhando a janela e, sabe, assim, todo dia era a mesma vista, as mesmas coisas, e essa visão da janela ficou muito na minha cabeça, assim. E aí, muitas lembranças, e agora eu tô aqui estreando meu primeiro lançamento. Ai, esses ciclos da vida, né? Bem-vindas, meninas. Alguém conseguiu pensar nas tarefas de ontem, nos jargões? Nos jargões que usa com os filhos, que são os mesmos que seus pais usavam? Eu consegui pensar em alguns. Vamos ver se vocês conseguiram também. Eu pensei... Calma aí, eu acho que eu não vou falar disso não. Vou começar a dar os recados, que aí quando mais gente entrar, a gente entra nesse assunto da aula passada. Não sei se tem alguém novo por aí. Tem alguém que não estava ontem? Tem alguém que não estava aqui ontem? Acho que a Ana estava. Bom, queria falar para vocês darem uma ajuda aí, se vocês acham que esse conteúdo é importante para outras mães, outras famílias, compartilhar aí nesse aviãozinho com as suas principais amigas, mães, pessoas que você acha que vale a pena mesmo assistir esse conteúdo, pra gente fortalecer essa rede, né? A gente ter mais pessoas falando sobre isso, mais crianças sendo vistas e olhadas, mais pais disponíveis para os seus filhos, tá bom? Então, se vocês puderem compartilhar. E aí, esse evento aqui é um evento de lançamento para uma imersão que vai acontecer no dia 25 de setembro, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, se não me engano, amanhã. Amanhã ou na quinta-feira eu vou falar mais um pouquinho dessa imersão, porque ela é uma continuação desse curso que está acontecendo aqui. Esse curso são 4 aulas gratuitas, ao vivo e sem replay, né? Que a gente vai passar por aqui. Quem ainda não tá no grupo do WhatsApp, lá tem materiais de apoio, né? Mapas mentais, meditações, as tarefas que eu vou passando de vez em quando, né? Nas aulas. E aí, esse evento aqui é o Resgate Ancestral para uma Educação Consciente. Então, a gente está começando a falar sobre a relação entre olhar para os nossos ancestrais, para os nossos pais, para os nossos avós, para a educação que eles tiveram, para a educação que nós tivemos, e qual a relação com a educação que a gente leva para os nossos filhos, né? Então, a gente está começando. Bem-vinda, Roberta! Então, a gente está começando aqui, iniciando esse assunto. Vão ser 4 aulas, né? Cada um com um tema. E depois a gente vai partir para quem quiser se aprofundar
eu vou liberar essa imersão no sábado, dia 25 de setembro, tá? Que vai ser de 9 a meio-dia. São 3 horas de contato profundo, de meditações. E aí a gente vai poder conversar mais de perto, dialogar, discutir estudos de caso, situações. E para quem ainda não tá lá no grupo do WhatsApp, o link tá lá na minha bio. Divulga, ajuda aí outras mulheres a entrarem, a conhecerem, outros pais também, né? Os pais também são muito bem-vindos. Bem-vinda, Laura. Bom dia. E aí, gente, ontem eu coloquei lá uma meditação. Oi, Rê, bom dia. Eu botei lá no grupo uma meditação de contato com a sua ancestralidade. Então, se você nunca parou para olhar com esse olhar, né, para sua rede ancestral, ela é uma meditação maravilhosa para você iniciar e você se colocar nesse lugar, né, de descendente, de continuação da sua rede familiar, da sua linhagem. Ela é uma meditação forte, eu acho que o áudio deu uns 10 minutinhos, então é rápida de fazer. E você pode fazer várias vezes, pode salvar aí para você fazer quando você precisar. Tá bom? E aí coloquei também o mapa mental da aula de ontem e as tarefinhas, né, que são os jargões. Então, se alguém aí lembrou de algum jargão que falava que você escutava do seu pai, que você fala pro seu filho, né, a pergunta era quais das suas falas, né, o quanto do seu discurso é realmente seu, o quanto daquilo que você fala, que você diz que acredita, que você diz que defende, que é realmente seu e que não é uma crença que vem familiar, ancestral, de algo que você ouvia muito e ouviu tanto que se tornou fato e verdade na sua cabeça. Né? Isso tem tudo a ver com a aula de ontem, que a gente falou das crenças, a gente estudou essa pirâmide aqui, né? Quem estava aqui na aula de ontem. Quem não estava na aula de ontem, me deixa saber também. Quem é novo aqui, que está pegando essas informações pela primeira vez... Transformando vida a ser. Bem-vinda, bem-vinda. E aí, hoje, a gente vai falar um pouco sobre a trilha da educação ancestral. Esse aqui é o mapinha mental de hoje, que vocês vão receber. Porque, gente, nessa linha de raciocínio que a gente está falando sobre o que vem de trás que nos influencia, é muito importante a gente olhar para a história da humanidade, né? Porque a gente não tá vivendo o que a gente está vivendo hoje à toa. A gente não tá vivendo essa história à toa, né? E existe um porquê, existe um histórico por trás disso tudo. E eu sempre gostei de olhar para a história para compreender o que a gente vive hoje. E aí, eu quando comecei a estudar e vi como que a história se entrelaçou até a gente chegar no dia de hoje, eu vi o quanto que clareia na nossa cabeça algumas questões, né? Principalmente essas questões da ancestralidade coletiva, social, patriarcal, né? Essa questão do masculino na sociedade. Tem tudo a ver, né? Patriarcado, com a forma como a educação se desenvolveu, com o ambiente que a Terra estava vivendo naquele momento, né? Então, deixa eu ver aqui. Antes da gente entrar na aula de hoje, eu queria que a gente, se você puder, aí onde você está, a gente fazer uma visualização. Bem-vindo, Pimps, Gustavo. Oiê. Então, onde quer que você esteja, se você puder, feche os olhos um pouco comigo, pra gente conseguir, pra gente tentar visualizar um pouco como você imagina a sua família num dia pleno, de profunda alegria, de profunda felicidade. Como você acorda? Você acorda primeiro? Seus filhos acordam e vêm na sua cama pulando de alegria? Ou você acorda primeiro, prepara o café da manhã, junto com seu companheiro, recebe seus filhos com uma mesa posta linda, com frutas, verduras, variedades,
de café da manhã. Se vocês acordam felizes, alegres, prontos para mais um dia juntos em família. Percebe se o que vem para você é um dia de final de semana, se é um dia de semana comum, onde você vai trabalhar, seus filhos vão para a escola ou não. Percebe o seu sentimento de abertura, de alegria, de expansão, de ver seu filho sorrindo, comendo uma fruta feliz. Percebe se vocês colocam uma música para se distrair, se vocês dançam juntos, brincam juntos. Como seria um dia de profunda alegria, de profunda relação e conexão entre pais e filhos, entre você, seu filho, sua filha, seus filhos, suas filhas, entre você e seu companheiro, se você tem um companheiro, ou você e sua companheira, se você tem, ou se você mora com a sua mãe, com seu pai, com o tio, com amigos. Como é um dia de profunda alegria entre essas pessoas que dividem esse ambiente familiar com você. O que você sente? Se você pudesse dizer em uma palavra, o que você sente? Se você pudesse dizer um lugar do seu corpo, onde você sente? Percebe teu corpo. Percebe onde você sente essa alegria, essa felicidade, essa abertura, essa expansão com relação aos seus filhos. Percebe quais são as conversas que vocês falam. Existe um tom de voz alto, baixo? Percebe se seu filho coopera, se ele te ajuda a botar a mesa, a tirar a mesa. Como seria esse dia perfeito para você? O que vocês vão fazer depois? Vocês vão fazer juntos? Vocês têm um programa juntos, em família, hoje? Em algum horário? Para onde vocês iriam? O que vocês fariam? O que você mais quer nesse dia perfeito em família? Não existe mágoa, não existe briga, não existe rancor nesse dia. É dia de comercial de margarina. Tá todo mundo feliz. Conectado, profundamente conectados. É gostoso esse lugar? É real? É possível chegar nesse lugar? Respira profundo e vamos voltando aos poucos. Quem tá chegando aí? Oi, GG, Eliane, bom dia. Caetano, bom dia. Quem tá chegando aos poucos? A gente tá voltando de uma visualização de como seria um dia perfeito em família. Um dia alegre. Eu não sei como é o dia a dia na família de vocês, mas eu quero dizer que é possível você viver um dia assim. Bom dia! Pode ser que não seja todos os dias, mas é possível que prevaleça na sua vida dias felizes em família, né? Que os seus filhos cooperem, que seus filhos participem, que você se sinta plena em relação aos seus filhos, sem grandes expectativas que não estão sendo atingidas, ou grandes brigas, né? Grandes gritos, enfim, é possível. E é esse tipo de transformação que a gente quer aqui. Oi, Ana, bem-vinda, Ana Paula. É esse tipo de transformação que a gente quer aqui. Eu espero que tenha sido possível para você. Me conta se foi possível imaginar. Quem conseguiu fazer a visualização, que às vezes a galera tá em um lugar que não dá, né? Mas
Bem-vinda, eu não sei, Quetzal Terapias, eu falei certo? Quem conseguiu fazer a visualização, me conta se conseguiu ver, se é possível. É muito importante a gente saber aonde a gente quer chegar, né? Qualquer curso que a gente faz, qualquer conhecimento novo que a gente absorve, é muito importante a gente definir antes aonde a gente quer chegar. Bem-vinda, Maitê! Maitiola, como é que você tá? Então, é legal, esse exercício de visualização tem esse objetivo, de você saber onde você quer chegar, qual tipo de relação você quer criar com teu filho, tá? Com seus filhos, com seu companheiro, com a sua família, né? A gente, nós mulheres, temos essa característica de sermos, assim, um pilar das emoções familiares. E todos os pais que estão aí são muito bem-vindos também, com certeza os companheiros. É muito importante essa sincronia entre o casal, né? Bom, gente, então, eu acho que já dá pra gente entrar aqui na aula de hoje. Eu já mostrei o mapinha mental pra quem tava mais cedo, ó. Esse mapinha mental vai pra vocês lá no grupo do WhatsApp. Quem não tá no grupo do WhatsApp, vai lá no link da bio. Eu já falei isso tanto essa semana. O link tá lá na bio. Clica no link, entra no grupo, porque tem muito conteúdo legal lá. Oi, obrigada! Luz de crochê, linda! Ai, já quero. Adoro crochê, gente. Bem-vinda! Gente, então, a trilha da educação ancestral. Hoje a gente vai olhar um pouco pra história da educação, tá? Vou começar aqui pra gente não enrolar muito. É o seguinte. Há milhares de anos atrás, quando ainda não existiam as cidades, as pessoas, elas viviam em comunidades pequenas, né? Às vezes em tendas, né? Ainda era aquela questão de comunidades pequenas. E tinha uma relação muito próxima no cuidar dos filhos, no trabalho do dia a dia, né? E o cuidar dos filhos era partilhado. Existe até uma frase, eu não sei se eu vou lembrar agora, mas que quer dizer exatamente isso. Que cuidar dos filhos em comunidade é o que faz mais sentido. Porque é uma missão muito grande e muito profunda para uma sociedade. Você, ali que são os primeiros anos da criança, onde ela desenvolve toda a psique, né, dela, o mental, as crenças, igual a gente viu ontem, né, as habilidades, a individualidade dela está sendo construída ali nos primeiros anos de vida. Principalmente nos 2 primeiros anos, né? Principalmente os 2 primeiros anos de vida, quando são bebês, porque elas desenvolvem muito rápido. O cérebro da criança desenvolve muito rápido até os 7 anos de idade. É onde desenvolve a maior parte do cérebro. Está sendo ali construído no dia a dia, moldado, né? Então, todo o ambiente influencia. Isso é o que a gente viu ontem na aula. Então, nessa época, as pessoas viviam em comunidade e se ajudavam, né? Criavam filhos juntos. Tem até uma série do Netflix que eu acho que chama A Tenda Vermelha, que mostra bastante isso. Que tem uma menina que ela até falava que ela tinha várias mães. Tinha a mãe dela, de fato, mas assim, as primas, as tias, todo mundo ajudava. Então, ela como se ela tivesse várias mães. E acho que mostra isso bem, essa série. Ficou bem marcado na minha cabeça. E as pessoas tinham o costume de sentar em fogueiras para poder compartilhar essa arte de educar, né? Com os avós, com tias, com vizinhos. E principalmente na época em que as pessoas eram muito nômades, existiam os viajantes, né? Que eram pioneiros nessa questão de compartilhar experiência e conhecimento, porque eles viam essa necessidade. Olha, se você já foi em tal lugar e passou um perrengue, me conta, porque aí quando eu chegar lá eu não vou precisar passar esse perrengue. Né? Se você já criou um filho dessa idade e passou um perrengue com ele, me conta, porque aí eu não preciso passar esse perrengue. Me ensina aí o que funcionou, o que não funcionou. As pessoas antigamente faziam muito mais isso, muito mais do que a gente faz hoje. Porque elas viviam juntas, em comunidade, era ali no dia a dia essa troca. Né? E tinha esse costume de se sentar em fogueiras, ao redor das fogueiras, né? Tocar música, comer e trocar experiências, trocar ideias sobre a criação dos filhos. Isso era muito comum. E qual que foi a grande virada, a grande transformação? Bem-vindo, Henrique! Que bom que você está aqui. Qual que foi a grande transformação? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, que veio toda aquela história
depois da Revolução Industrial, as guerras, veio a Grande Depressão, tecnologia, foi uma mudança muito drástica no mundo e muito rápida, né? Pelo que a humanidade estava acostumada a viver. Uhul! Então, nessa época, as famílias, há uma migração em massa para as cidades. As famílias mudam, as pessoas vão viver em locais pequenos, apartamentos, casas pequenas. E aí ali vai viver só o quê? Mãe, pai e os filhos, que vão chegar daqui a pouco, né? Então são essas pessoas, essas primeiras pessoas que saíram da cidade, do campo, né? Ali onde tinha vida em comunidade, foram morar em cidades, eles foram os pioneiros de um novo estilo de vida. Então isso foi uma grande transformação. E a questão de educar os filhos também sofreu essa transformação. Por quê? Essa sabedoria de apoio de parentes e amigos se perde completamente. Não tem mais essa troca de experiência, de falar, e aí, o que dá certo, o que não dá, por onde eu vou? Se perde completamente. Aí é o pai que está trabalhando, porque na época as mulheres ficavam em casa, normalmente os pais saíam para trabalhar, e a mulher que ficou em casa sozinha com o filho, com uma criança, com o bebê, que ela tem que dar conta daquilo. E o pai e a relação tem que dar conta daquilo, da relação com o marido, né? O marido tem que dar conta daquela relação. E as pessoas se fecham nesses pequenos círculos familiares, né? Então, as pessoas escolhem sofrer para aprender as mesmas lições das gerações anteriores, porque elas se isolam, viram um isolamento. E aí desenvolve-se algumas crenças. A crença do falso senso, né, de orgulho, é um falso senso de orgulho e inadequação, que é a crença do lidar com os próprios problemas e não discutir questões familiares com estranhos. O que é meu, o que é seu, ninguém fala dos nossos problemas, né? Começa aquela coisa do comercial de margarina, gente, principalmente nos Estados Unidos, aquela coisa dos pais perfeitos, criam filhos perfeitos, né, com aquela casa linda, maravilhosa, 3 carros na garagem, os filhos vão para a escola o dia inteiro, e é uma escola que tem 15 matérias, e eles, né, fazem vôlei, futebol, inglês, blá, 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 o tempo todo. A criança está o tempo todo ocupada, os pais estão o tempo todo ocupados, e ninguém para falar sobre educação. Ninguém para falar sobre o que está acontecendo dentro de casa, né, que foi o grande estalo dessa pandemia, né? Tipo assim, o que tá acontecendo dentro de casa? Vamos todo mundo voltar para casa, voltar para dentro, porque fora, né? Porque fora já não dá mais pra gente viver sem olhar para dentro. E aí é quando surge isso. E ainda tem um esquema no meio dessa história toda que a mulher entra no mercado de trabalho. E aí a mulher ela começa a querer ocupar, né, ir atrás de um lugar na sociedade, que é completamente justo, plausível e foi necessário e é necessário ainda hoje. Mas o que acontece é que a mulher, ela perde o espaço da mãe, porque ela precisa terceirizar a educação dos filhos. Provavelmente nós aqui tivemos a educação terceirizada. Quem aqui que teve o privilégio de ter a mãe em casa, pelo menos por 2 anos, quando nasceu? Que é o tempo que um bebê se conecta emocionalmente ainda com a mãe, né? Que é o que a gente chama de fusão emocional. Dos 2 a 3, a partir dos 2 anos, dependendo da criança até os 3, ela ainda não desenvolveu o próprio ego. Para a criança, ela e a mãe são um só. É uma emoção, é um corpo, é uma alma compartilhada. Depois que a criança começa a desenvolver o próprio ego, a própria noção de eu, e aí ela começa a sair para a vida, para conhecer as coisas fora. Bem-vinda, Sara. Bom dia. Então, ela começa a sair para a vida. Você teve esse privilégio, né, Maitê? Que bom. Tenho certeza que foi muito bom para você em muitos sentidos. Porque a gente, o comum na época, né, desde que a mulher começou a entrar no mercado de trabalho, e principalmente numa época em que ainda não existia, não se lutava por licença maternidade, né? A mãe tinha que deixar com uma babá. Normalmente com uma ama de leite,
né? Depois começou a vir o leite industrializado, então nem a amamentação, que é um maior momento de conexão mãe-bebê, hoje a gente sabe disso, né? Hoje acho que isso é bem divulgado, na época não tinha. Então essas crianças que cresceram nesse momento, né? E ao longo desses anos, são crianças que não foram vistas, né? São crianças que não receberam ali o afeto e o amor que precisavam. E tá tudo bem, porque era para ser assim. Porque a humanidade precisava passar por esse momento, e aí vem essa noção da constelação familiar, né, de não ter culpa, mas entender que as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Porque a gente precisava passar por esse momento, a mulher precisava se colocar na sociedade, precisava começar a ter direitos de voto, direitos de ter um CPF. Isso é uma coisa que eu descobri esse ano. E eu perguntei pra minha avó e ela falou que é verdade. A mulher, ela não tinha CPF, não tinha identidade. Ela usava o CPF do marido. Até os anos 60 aqui no Brasil, mais ou menos. Então, tudo que ela ia fazer, ela precisava do CPF do marido, da assinatura do marido. Olha que doido, né? Então, a gente precisou se colocar na sociedade como mulher, né? E aí começou aquela loucura, porque a gente precisava e precisa se dividir entre mãe, entre profissional, entre pessoa que cuida da casa, da limpeza, da comida. E aí começou a sobrecarregar a mulher em cima disso. Que mulher, que ser humano numa situação de sobrecarga consegue estar disponível emocionalmente para dar amor e carinho para o bebê que precisa? Né? Então, todos esses acontecimentos, né? Revolução Industrial, a gente foi para dentro de casa, se isolou, parou de compartilhar as questões da educação, parou de falar com as pessoas, com os amigos, com a família, quais são os erros que vocês cometeram que eu não preciso cometer. E ao mesmo tempo a mulher sai para o mercado de trabalho. Então, isso trouxe para esse universo da educação uma confusão total. Não se falava em educação. As escolas eram completamente rígidas, né? Minha mãe me conta que ela levava palmada na escola. Vocês lembram do The Wall, do Pink Floyd? Escolas completamente rígidas. Então, esse era o educar da época. Porque o valor, criou a sociedade, o valor na sociedade é o trabalho. Trabalho é valor, dinheiro é valor. Tempo é valor. Ninguém quer ficar sentada amamentando, porque a vida corre, tempo é dinheiro, gente, vambora. A minha irmã ontem estava até me contando que ela estava tendo uma aula e ela falou que na época da escravidão, as mulheres brancas não amamentavam. Era tudo para as amas de leite, para as escravas. Então, assim, criou-se um valor de que o bonito, o belo é o trabalho. É o excesso de trabalho, se você está trabalhando, você é bem visto na sociedade. Se você está em casa criando seus filhos, você não é bem vista na sociedade. E isso é uma coisa que vem até hoje, né? E aí, aquela ideia que a gente estava criando pais perfeitos e famílias perfeitas e crianças perfeitas, que é o comercial da margarina, mas que no fundo estava todo mundo destruído, acabado, porque é exaustivo. É uma rotina exaustiva. E a mulher está tentando ocupar um espaço na sociedade que não é dela. Né? Porque ela precisa fazer tudo. Aquele negócio da mãe polvo, né? Que tem várias mãos, mas também não faz nada direito. Eu senti muito isso quando eu voltei a trabalhar. E eu compartilhei com outras mães. Oi, Si, bem-vinda! E eu compartilhei com outras mães. E é exatamente isso que todo mundo sente. Que você não trabalha direito, que você não é mãe direito, que você não cuida da casa direito. E que, na verdade, você tá tão sobrecarregada. Então, assim, foi assim... Dessa forma que a gente chegou a esse... Bem-vinda, que bom que você chegou. Foi dessa forma que a gente chegou à situação que a gente tem hoje, da educação das famílias, né? O que acontece? As pessoas se esconderam para lidar com os problemas de porta fechada dentro de casa. Então, a educação que os filhos tinham, né? É aquela... eu acho que faz assim... eu acho que tem que ser assim, faz assim e pronto, acabou. Não tem uma experiência, uma carga, um olhar pra criança, né? É aquela coisa da correria, de ser rápido, que é prático. E criança vem ao mundo pra ensinar que ela precisa de outro tempo. A criança precisa de outro tempo, gente. Um bebê recém-nascido não vai sair andando, correndo. Ela precisa de colo. Ele precisa de afeto, ele precisa se alimentar, ele precisa de alguém que troque. Precisa de tempo, precisa do nosso tempo e disposição. E não é só tempo, é presença, é amor, é carinho.
valores que são completamente negligenciados na sociedade que a gente vive, né? E aí, acontece essa bomba e é uma explosão, como todo mundo percebe que essas crianças crescem e não são perfeitas, não se tornam perfeitas. E aí tem um estudo que fizeram nessa época nos Estados Unidos e perceberam que as crianças pós-Segunda Guerra, elas tinham, porque eles faziam estudos de acordo com o desempenho das crianças na escola. Então, essas crianças pós-Segunda Guerra, elas tinham um menor desempenho e uma maior tendência à criminalidade, gravidez precoce, depressão e suicídio. E aí, gente, a gente conecta com a aula de ontem. Gente, tá fazendo sentido? Bem-vinda, Flávia. Fala comigo aí, alguém, porque a gente fica falando aqui e eu fico agoniada de ouvir só minha voz e não escutar e não ver vocês. Maitê, é um privilégio mesmo, mas muito difícil para muitas mães, com certeza. Acho que muita mãe fica... Acho que todas as mães ficam nesse dilema, sabe? Algumas não têm o privilégio da escolha. A maioria precisam voltar a trabalhar, né? Com bebês muito pequenos. E as pessoas... Bom dia. E as pessoas tratam isso com muita naturalidade, sabe? Então, pra mim isso é muito forte. A gente precisa mudar esse olhar social a respeito do que é ter um bebê. Do que é parir um ser humano. Faz todo sentido. Obrigada, Si. Por responder, porque é isso, é bom, né? A gente trocar essas ideias. Quem aí tava na aula de ontem? Quem tava na aula de ontem? Fala pra mim. Ou quem tá aí? Sim, eu larguei tudo pra ficar em casa com os meus. Não me arrependo nem um segundo. Eu também, sim. Não me arrependo de ter largado o emprego nem um segundo. Emanuel, bem-vindo. Mas é uma escolha muito difícil, né? Porque a gente se sente mal vista socialmente. Você teve essa sensação de que você não é valorizada, né? Porque você fica em casa cuidando dos filhos. É aquela história da mãe que não faz nada o dia inteiro, né? Não faço nada o dia inteiro, só cuido do meu filho 24 horas por dia. Inclusive de madrugada. Inclusive sem férias e 13º, né? É nosso trabalho. Gente, então... O que acontece? Importante a rede de apoio, exatamente. Que é a gente voltar lá pra fogueira, né? Voltar para esse senso de comunidade, de que as pessoas não precisam ficar isoladas, de que a gente pode sim falar sobre os problemas familiares, né? De que as pessoas podem ser ajudadas, né? Foi pesado financeiramente, mesmo eu trabalhando em casa com minhas criações, sim. Seus filhos já são grandes, sim? Não, né? Sua filha é pitica, né? É pesado, é uma escolha difícil, né? Eu também, eu trabalhei durante 6 meses. Eu voltei a trabalhar, a Aurora tava com 4 meses. E aí, assim, a minha sorte ou não é que entrou a pandemia bem na hora. E aí eu fiquei trabalhando de casa. Mas, assim, muito difícil, né, gente? Porque o mercado exige da gente a mesma participação, a mesma presença, a mesma disponibilidade para atender telefone 24 horas por dia, 13 e 10 anos. Passou, então, né, assim. Agora são outras fases, né? Mas é isso, é difícil, porque a gente... só quem cuida de um filho o dia inteiro sozinha em casa, ou não sozinha mesmo, sabe o que é, né? É puxado mesmo. Depois melhora. Exatamente. Mas a gente precisa mudar esse olhar, né? Eu acho que é um novo olhar. Mas faz todo sentido, né, de como a gente chegou aqui. Eu achei que estudar essa história tem tudo a ver com estudar a nossa ancestralidade e honrar e respeitar as escolhas que as nossas mães fizeram, que as nossas avós fizeram, né? Porque tudo faz parte de um inconsciente coletivo, social e cultural também, né? E espiritual e, enfim, tudo faz parte do que é valorizado na época, né? O que é valor para a sociedade, né? Aqui e agora. E aí, a criação dos filhos, em resumo, né? Vira uma batalha de tempo parcial entre 2 ou mais parentes que não têm a menor ideia do que eles estavam fazendo. Flávia, eu era workaholic, sobrava pouco tempo para eles. Aprendi depois de muitos anos. Eu sei muito bem, Flávia, eu também era assim. Eu trabalhava, assim, em média, 14 horas por dia antes de ter a Aurora. Então, assim, o trabalho era a minha vida.
E tenho certeza que muita gente é assim. Depois que chega um filho, gente, não dá pro trabalho. Assim, lógico, né? Cada um tem o seu processo, o seu momento de estalo, de girar a chave. Enfim, e cada uma estabelece as suas próprias prioridades também, né? E acho que é importante respeitar as mães. Mas, pra mim, caiu essa ficha de que era muito importante a minha presença agora pra Aurora, né? Então, que ela precisava de mim agora. Então, eu pensei, o trabalho pode esperar, as coisas podem esperar, e não foi fácil. Não foi fácil, porque o mental fica, né? Fica muito nessa de querer ser aceito, de querer ser aprovado, de querer ser bem visto socialmente, né? Mas a gente aprende, a gente vai aprendendo o que tem valor pra gente de fato, né? Que diferença que a gente quer fazer na educação dos nossos filhos. E aí, gente, pra mim, veio uma discussão, uma dificuldade muito profunda de compreender até onde esses saberes tradicionais... Caiu aí? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá? Ah, caiu a ficha. É isso que você tá falando? Até onde... Bom, vou continuar aqui, qualquer coisa vocês me avisam. Até onde esses saberes tradicionais, que vêm dos nossos ancestrais, das nossas avós, eles são importantes. Ah, só pra você. Voltou agora? E até onde esses saberes contemporâneos, a ciência moderna, a neurociência devem entrar? Porque, gente, criar filho, eu não sei vocês, mas eu tive muitos embates assim com a minha mãe. Saiu da tela. Ah, voltou. Que bom. Eu tive muitos embates com a minha mãe, eu tenho com as minhas tias, com as minhas avós, porque mudou muita coisa. Né? Na época que a mulher tinha que... A gente ainda tem, mas a mulher tinha que voltar a trabalhar com 4 meses, então a maioria das mães desmamavam, ou então já entravam com alimentação. Agora, a Organização Mundial da Saúde recomenda com 6 meses. Então, assim, até onde que a gente escuta nossas abuelas, nossas avós, e até onde que a gente segue a ciência moderna e a contemporaneidade? Vocês tiveram esse tipo de dificuldade, de embate? Eu tive muito. E aí eu descobri, assim, pra mim o que funcionou é compreender qual é o caminho do meio. Qual é o caminho do meio entre essas duas coisas? Porque, gente, depois eu descobri que, de fato, muitas recomendações das avós, das nossas ancestrais em relação a ter filhos, são reais e são muito importantes, né? Eu não sei vocês, mas na minha família a gente tem a tradição de quando uma mulher pare, a gente come sempre canja de galinha com amido de milho para aumentar o leite, para fortalecer. E depois, estudando espiritualmente isso, eu fui entender que faz sentido. Desculpa as vegetarianas, tá, gente? É só uma tradição. Mas assim, cada um se adapta na sua realidade. Eu descobri que faz todo sentido a gente ter que comer canja de galinha. Por quê? Porque depois que a gente pare, a gente abre todos os nossos chakras. A gente se conecta com o infinito, né? Principalmente o chakra coronário. Nayara, bem-vinda, bem-vinda. Principalmente o chakra coronário. A gente se conecta. Então, a gente se abre. Todos os nossos chakras, né? Eles se abrem, a gente se conecta. E a gente fica aérea. Quem aí pariu e se sentiu aérea? Muito sentimental, muito perdida, tipo, não consegue se conectar com as conversas, não consegue fazer uma conta direito, olha a hora do relógio, fica meio perdida. Eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha que dar de mamar pra Aurora de 3 em 3 horas. Gente, quem disse? Assim, pelo mínimo, no mínimo de 3 em 3 horas, né? Porque ela nasceu muito pequenininha, com icterícia, então tinha toda uma questão. E eu tava muito... Eu não conseguia, gente, fazer as contas de que era o espaçamento entre 3 horas. Eu estava muito aérea. E essa ideia de comer a canja de galinha e dizendo minha avó que tem que ser franga nova, não pode ser galinha velha. Comer essa canja de galinha aterra a gente. A gente aterra, ajuda a gente a trazer a gente pro presente. Então, tudo que são essas coisas, esses elementos de terra, de fogo, são bons. Acender uma vela...
incenso, coisas que te trazem para o presente, né? Então, eu entendi que essa tradição familiar faz todo sentido dentro dos meus estudos da espiritualidade, dentro da minha espiritualidade, faz sentido para mim. Então, é muito isso, entender o caminho do meio. O que faz sentido para você? Né? Quando eu fui... a Aurora estava com 4 meses, muito legal essa tradição. Alguém tem isso na família também? Eu sei que isso é muito comum, pelo menos aqui nas bandas dos Goiás, de Minas. E tem várias outras coisas, por exemplo, eu já tinha ouvido falar, a Maitê, se estiver aí, vai lembrar dessa, que a mãe dela passou por isso. Já me contou várias histórias. Que a mulher não pode lavar a cabeça depois do parto. Vocês já ouviram falar isso? Não. Pois é, diz que a mulher não pode lavar a cabeça. E eu sempre achei uma loucura. Eu, depois do parto, a primeira coisa que eu queria era tomar um banho. Tipo, nossa, o banho depois do parto, né? O que é um banho depois do parto? É a melhor coisa do mundo. Stephanie, bem-vinda. E aí, quando eu fui também depois entender que quando a gente como a gente fica muito aberta, já ouvi, Flávia, já ouvi. Temos outras, depois eu conto. Conta mesmo lá no grupo. Eu devo abrir o grupo hoje, logo depois da aula, tá, gente? Porque aí fica mais fresquinho, né? A gente consegue conversar mais. Lavar a cabeça não pode. E aí, por quê? Porque a gente tá com o chakra coronário aberto, conectado aqui todo conectado com a nossa espiritualidade. A gente acabou de dar a luz a um ser vivo. Isso é uma coisa incrível que ninguém para pra pensar e ninguém dá o devido valor. A gente tá dando a luz a um ser vivo, gente. É brincar de Deus. Não é brincar de Deus, porque nós somos deuses, né? Deus está vivo dentro de cada um de nós. E essa conexão abre o portal da espiritualidade, abre o portal para nossa conexão. Por isso que você jogar água aqui é muito forte. E eu não tô dizendo para você não tomar banho, não. Eu mesmo não sei se eu tiver outro parto, porque, pelo amor de Deus, é muito bom lavar o cabelo. Mas existem tradições, a mãe da Maitê conta que ela tinha que ficar 7 dias sem tomar banho. E ela foi correndo escondida tomar banho, porque ela não aguentava mais. Ela tinha que lavar o cabelo. Deve ser uma situação muito doida, né? Que é uma mistura de suor, de sangue, dependendo, né? De cocô, de vômito, de tudo ali. Tudo que você quer é um banho, né? Então, assim, é buscar o que faz sentido pra você. É buscar o caminho do meio. E aí, outro exemplo que eu vou dar. O pediatra da Aurora, ele é um homeopata antigo. Meio japinha, assim. Mas ele tem algumas questões ainda antigas. Apesar de que ele é muito bom, tipo assim, sempre resolve os problemas que eu tenho com a Aurora. E a maioria das vezes com homeopatia, então não tem que entrar com antibiótico, enfim. Eu gosto muito disso. Mas ele também tem umas ideias, tipo assim, eu lembro que quando a Aurora foi entrar com a alimentação, ela tava com 6 meses já, porque eu ia entrar, né? Ela tava quase com 6 meses, ela tava com problema de peso, então a gente teve que entrar um pouquinho antes. 5 meses e meio. E aí ele me deu um papel, que era a orientação desde 1900 e bolinha que ele tinha para a introdução alimentar do bebê. E lá dizia com 4 meses, dar bolacha maisena pro bebê, que é um processado, né? Que tem conservante para um bebê de 4 meses. Isso na minha cabeça não fazia sentido, não era bom e não é o que eu queria aplicar pro meu bebê. Então, assim, é buscar o caminho do meio. O que faz sentido para você, sabe? O que faz sentido para você na educação do seu filho? E isso faz muito sentido também quando a gente fala de uma educação firme e gentil. Sapo não lava o pé. Bem-vinda! Eu não lembro o nome, mas eu conheço esse Instagram muito bacana. Bem-vinda! Então, é buscar o caminho do meio, gente. Porque as tradições são importantes. Aquilo que os nossos antepassados passaram e que a gente não precisa passar de novo. E é isso que é a grande magia do negócio. Eles vieram na frente. Eles desbravaram muitas questões que a gente não precisa sofrer de novo. Muita coisa já veio pronta pra gente porque eles passaram por isso lá atrás e já resolveram. Mas muita coisa que eles passaram lá atrás ficou mal resolvida. E uma das coisas que eu acho que mais marca o inconsciente coletivo, familiar e cultural, social, é a educação dos filhos. Porque agora, nessa era mais moderna,
Agora não, né? A disciplina positiva já é antiga aí, acho que já tem uns anos que as coisas estão acontecendo aí, mas pelo menos até o século passado, até antes do século passado, né? Não se falava em educação dos filhos, não se falava em criança, gente, não se falava em olhar para a criança. E é aquela coisa de assim, nossa, a mulher está ocupando o espaço social, os negros, né? Toda essa mudança e essa igualdade que a gente está buscando, por que não olhar para as crianças e tratá-las também com equabilidade? Ou seja, da forma que elas merecem e precisam ser tratadas. E não tratá-las igual a adultos, né? Porque dentro dessa noção de o que tem valor é o tempo, é tudo ser rápido, é gerar dinheiro, a infância se tornou uma coisa sem valor. Porque ali você não gera dinheiro, ocupa tempo. Então, assim, quanto mais rápido esses filhos crescerem, melhor. Melhor para a sociedade. Né? Por isso que tem exploração infantil, crianças trabalhando, crianças ocupando o lugar de adultos, crianças que não puderam ser crianças, crianças que não brincaram na infância. Né? Porque brincar e fazer bagunça é feio, gente. É feio correr, é feio gritar. Criança não pode ser criança. Né? É isso que a gente vem aprendendo ao longo dos anos. E é isso que a transformação que a gente está vivendo agora. Bem-vinda, Fernanda. Essa transformação que a gente está vivendo agora, né? Desse momento, de um novo olhar para a educação dos nossos filhos, sem esquecer tudo aquilo que os nossos ancestrais passaram lá atrás, né? A gente olha, a gente honra. Alguém aí conseguiu fazer a meditação que tá lá no grupo? É exatamente esse movimento. A gente olha para trás, a gente honra e a gente segue em frente com a nossa vida, porque a vida vai para frente. A vida sempre segue para frente, né? A gente fica olhando para trás, a gente fica estagnado. Né? Acho que eu falei isso ontem. Olá! Acho que eu falei essa questão da culpa, né? De que a culpa trava a gente no passado. E a responsabilidade é tomar tudo e seguir em frente. Sim, eu educo os meus filhos com muita assertividade. Eu respeito as fases dele, mas demorei para ter essa consciência. Exatamente, porque eles já são um pouquinho mais velhos, né? Acho que naquela época não tinha tanto acesso à internet igual a gente tem hoje. Né? Hoje em dia, se você quer buscar qualquer coisa, mesmo se você não quiser, às vezes aparece no seu Instagram. Então, o acesso à informação é muito maior, né, Si? Às vezes, eu lembro que a minha mãe falava que ela comprava revistas, livros, enfim. Mas não tinha tanta informação igual a gente tem hoje, né? Hoje em dia, você pode seguir vários caminhos, o que fizer mais sentido para você, de educação. Né? E aí, achei legal que você falou isso de respeitar as fases. Bem-vindo, Augusto! Tudo bem? De respeitar as fases, isso me lembra uma história que... Isso pra mim foi a primeira coisa que eu me apaixonei pela disciplina positiva. Que é você entender a fase de desenvolvimento da criança. Principalmente a fase de desenvolvimento neurológico da criança, né? E aí, acho que eu já contei essa história, mas talvez algumas pessoas não viram. Que a primeira vez que eu ouvi falar em disciplina positiva foi quando eu ainda estava grávida. E eu não tinha noção nenhuma sobre educação, eu mal tinha tempo para ler sobre o que estava acontecendo comigo na gravidez, porque eu trabalhava igual louco o tempo todo. E muito menos sobre educação e criação dos filhos. Mas chegou para mim esses vídeos de aulas que uma educadora parental estava fazendo online e eu assisti. Parei para assistir enquanto estava fazendo outra coisa, enfim. E aí foi um estalo na minha cabeça. Eu falei, caraca, faz todo sentido. É outro olhar que a gente precisa dar para as crianças. E aí o que fez sentido para mim foi porque eu fui olhar para minha educação e entender de que tudo que eu passei, eu não estava sendo vista como criança, né? Provavelmente a maioria das pessoas, com certeza meus pais também não estavam sendo vistos como crianças, né? E isso que a gente vai carregando. E aí eu lembro que ela falava na aula assim... isso foi uma das coisas que mais mexeu comigo. Falou assim, uma menina de 3 anos, por exemplo, ela tá começando a criar o próprio eu, a própria identidade, a própria vontade. Então ela vai querer escolher a própria roupa, ela vai querer escolher o próprio sapato, ela vai querer fazer escolhas próprias. Ela, né, a Aurora agora tá entrando nessa onda. Ela sabe o que ela quer. E o que acontece é que os pais antigamente não tinham paciência, né? Não tinham esse olhar para a criança. Então, assim...
Aí era briga na hora de botar roupa, porque a criança não podia escolher a roupa que ela queria. Porque criança, gente, não tem que querer, né? Criança tem que fazer o que o adulto quer. E essa é a visão que tinha antigamente, né? Então, isso foi uma das coisas que mais mudou. E é exatamente esse respeitar a fase que a Si falou. Porque quando a gente entende, olha a diferença que faz, cara. Você entender que seu filho está criando o próprio eu. Ele está criando a própria identidade. Você não quer que seu filho, quando cresça, seja independente? Que ele tenha autoestima? Que ele tenha identidade? A própria identidade? Que ele vá atrás das coisas e resolva as coisas? Então, estimula a criança de 3 anos a escolher a própria roupa. Tenha paciência e tenha calma, porque é aí que vai desenvolver. Aí que essa criança vai se desenvolver, entende? E isso fez todo sentido pra mim, gente. Então, o meu convite pra vocês é, aqui nesses 4 dias, né, e daqui pra frente, quanto mais a gente fosse encontrar, eu tratava minha filha de 3 anos como se ela tivesse 10. A constelação familiar me ajuda a lidar com a culpa. Exato. Exatamente, sim. A gente tem essa ideia, né, de que é porque é aí que faz a diferença. A gente entender o que a criança já tem capacidade de discernir e o que não, né? Eu vejo assim, a Aurora tem uma priminha de 6 anos, né? E a Aurora tá com 1 ano e 9 agora. E elas brincam muito. E a priminha da Aurora, às vezes cai num embate junto com a Aurora, tipo assim, de querer puxar brinquedo, parecendo uma criança mesmo. E às vezes a gente fala, Vitória, né? Opa, falei o nome, desculpa. A gente fala, você já é grande, né? Você não precisa. Mas assim, às vezes não. Às vezes não tá entendendo ainda que a criança é uma criança e ela já tem capacidade de entender. Ela também é uma criança, ela também não tem discernimento ainda. Né? Então, é olhar, porque uma criança de 6 anos ainda é uma criança, ela não entende o mundo como a gente entende, né? Enfim, crianças de todas as idades. Na verdade, o cérebro adulto, até acho que eu falei isso ontem, ele só se desenvolve depois dos 20, 25 anos. Aliás, ele termina de se desenvolver, de se formar, né? E o filho e depois o cérebro pode ser moldado. Gente, bebi uma água aqui. Tá fazendo sentido pra vocês? Que bom que vocês estão participando. Se alguém quiser mandar alguma pergunta aí, a gente já tá caminhando pro final da nossa aula de hoje. Eu falei hoje aqui vários jargões, né, que a gente ouvia nossos pais falarem, né? Tipo, criança não tem que querer, criança tem que fazer o que os adultos mandam. E aí eu queria ouvir mais, se alguém lembrar de algum jargão. Que bom, sim, muito legal. Que bom que tá fazendo sentido. Gente, então o meu convite pra vocês, aqui nesse trabalho, nesse evento, na imersão que a gente vai fazer, vamos voltar pra fogueira? Vamos voltar a sentar na fogueira? Vamos trocar mais ideias sobre educação? Vamos falar dos nossos erros e aprender com os nossos erros, que é um dos lemas da disciplina positiva? Vamos aprender com os nossos erros? Vamos ensinar os nossos filhos a aprender com os erros deles? Porque tá tudo bem errar, né, gente? Isso é uma crença que a gente desenvolve também, de que errar é muito feio. De que ninguém pode errar. Mas assim, eu descobri, talvez você já tenha descoberto isso, que errar é humano. E todo mundo erra. Inclusive você, inclusive eu, enfim. Stephanie, minha filha tem 1 ano e 4 meses. Ela mama muito bem. Sinto que as pessoas se incomodam querendo que ela desmame logo. Pode me dizer o que pensa nesse equilíbrio de amamentar, a necessidade dela? Parabéns pela iniciativa, Flávia. Obrigada. Stephanie, eu tenho essa mesma coisa, mesmo problema. A Aurora tá com 1 ano e 9 e ela mama. E aí, toda hora que ela tá mamando, chega alguém e fala assim, larga esse peito, menina. Você já é muito grande. Credo, larga esse peito, vem cá. E esses dias, ela acordou à noite, você acredita? E falando assim, ó, mamá, não. Que eu desmame logo. Então, esse é o meu pensamento, que é muito alinhado com o pensamento da Laura Gutman. Não sei se você conhece, que é autora daquele livro, de vários livros, que chama Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, que é um livro que embasou muito meu conhecimento e meu maternar. Essa ideia de que a criança, ela é conectada com a mãe, ela ainda entende a mãe
como ela mesma. A alma é conectada, as emoções são conectadas até mais ou menos os 2 anos de idade. Entre os 2 e 3 anos começa essa separação emocional. Até quando, desde a barriga até os 2 e 3 anos, a gente chama de fusão emocional. Então, assim, eu acredito que esse período é um período muito importante da amamentação ser continuada. E a Organização Mundial da Saúde recomenda a amamentação até 2 anos de idade, no mínimo. E a amamentação prolongada, que é depois de 2 anos, ela traz muitos benefícios também para o bebê. Então, assim, eu acho que a amamentação tem que ir até onde a mãe e o bebê sustentarem. Porque não é fácil amamentar, né? Eu tenho algumas questões, assim, a gente fica exausta, eu amamento a noite toda, eu acordo quebrada, né? Então, cada uma tem sua questão. Se tá tranquilo amamentar pra você, amamenta até quando você quiser. Oi, Ralph, bom dia, que bom que você tá aqui. Amamenta até quando você quiser, entendeu? O amamentar é da mãe e do bebê, é seu, né? E não liga para as pessoas falando. Se você tiver liberdade, fala, olha, a Organização Mundial da Saúde recomenda até 2 anos. E pronto, então fala, eu vou amamentar até quando eu quiser. Se você quiser falar, fala. Se não quiser, ignora. Eu às vezes ignoro, porque também fica falando o tempo todo, né? Então, assim, eu sei que amamentar pra mim, onde tá pesado, onde não tá. É até onde a mãe sustentar, gente. É a mãe que sabe. É você se conectar com você, com o seu querer, com a sua vontade, com os seus limites também. É importante estabelecer limite. Chega um momento na maternidade, a gente ainda tá chegando, e eu tô sentindo essa fase chegando cada vez mais, né? Me percebendo, me conectando, que chega esse momento da separação. Porque é importante a criança se separar da mãe. É importante a criança ir pro mundo. Porque senão fica aquele adulto que não sai da casa da mãe. Que depende da mãe pra tudo. Financeiramente, emocionalmente, pra tudo. Sabe? Então, assim, é importante a criança. E aí é o momento que chega o pai, uma presença masculina. Ou um projeto que a mãe tá envolvendo e precisa de dividir esse tempo com o filho. Né? Então, esse olhar do masculino, do ir pra frente, é quando a criança começa a desconectar com o feminino. Me fala se fez sentido pra você, Stephanie. Eu tenho essa visão. Então, assim, eu seguro a minha onda, pelo menos até 2 anos eu quero amamentar a Aurora. Depois disso eu vou sentindo. Se vai ser 2 anos e meio, se vai ser 3, até quando? Qual é o meu limite? E é importante a mulher saber o limite dela. Porque essa mulher tá voltando a ser mulher. A Aurora tá chegando aí, gente. Então, assim, eu vou finalizar. Queria só saber, Stephanie, se fez sentido pra você, se te ajudou. Eu vou abrir o grupo já lá no WhatsApp e a gente conversa. Ô, bichinha. E a gente conversa um pouco mais lá no grupo, tá? Mas me fala se fez sentido pra você, por favor. Bom, e eu queria finalizar com um convite pra vocês. Pra vocês, pais, que querem desenvolver a autodisciplina, responsabilidade e habilidades e atividades pessoais, atividades positivas nos seus filhos, eu convido vocês para virem comigo, continuarem comigo nas aulas, porque amanhã a gente vai falar. Deixa eu ver aqui o nome certinho. Amanhã a gente vai falar sobre a diferença entre educação consciente e educação tradicional. Que é essa educação que a gente viu a história hoje, da onde ela veio. Amanhã a gente vai falar exatamente sobre as ferramentas da disciplina positiva, o que difere uma educação consciente, né, com a base da disciplina positiva, que é a minha base, que eu estudo, que eu sou apaixonada, e o que difere da educação tradicional, que é a educação que eu tive e provavelmente a educação que você teve. O que é diferente? Né? Vamos olhar para isso agora em termos práticos. Em termos de ferramenta, em termos de... Enfim, amanhã a gente vai se aprofundar nisso. Stephanie, fez super sentido, já me ajudou super em como me posicionar melhor. Se posiciona, mulher, se posiciona, porque a relação é você e seu bebê. Não tem que ninguém ficar dando pitaco, sabe? E aí é muito esse chamado. A mãe, quando a gente vira mãe, a gente é chamado para olhar para dentro. A gente é chamado para conexão com o nosso feminino, que é o nosso ser mulher. Esse mundo lá fora, do tempo corrido, espera. Porque não tem pressa. O bebê não tem pressa para crescer, ele não tem pressa para largar de amamentar, ele não tem pressa para dormir a noite toda, sabe? Isso é questão patriarcal, é questão do masculino lá fora. Aqui dentro é nós, somos nós, mulher e bebê. Aqui é outro tempo, aqui são outros conceitos, e é você que vai entender esses conceitos com seu filho, com a sua filha. É só você e ela que entende. Então segue seu coração. Se faz sentido para você continuar amamentando,
continua amamentando. Tem mulher que amamenta até 5 anos, gente. É feio? Ah, é feio. Tem gente que acha feio, problema, né? Cada uma tem o seu porquê. Obrigada, Si, maravilhoso. Fabi, diz a lenda que os gladiadores mamavam até mais de 2 anos. Com certeza, legal. Bom saber. Fortes, né? Gente, a amamentação é tudo de bom. É tudo de bom. E pra mim faz todo sentido esse momento. A amamentação, ela acaba no momento que a mulher sentir que é hora dela voltar a ser mulher. Que é hora dessa criança ir pro mundo. Porque é importante essa criança ir pro mundo também. Viu? A gente, uma hora, precisa parar de viver pros nossos filhos, viver a nossa vida, porque a gente preparou eles bem pro mundo, né? Principalmente se amamentou até 2 anos, enfim. Que bom. Continua amamentando aí, seja feliz, Stephanie. Gente, então, é isso. Amanhã a gente vai falar sobre isso. E amanhã, ou quinta, eu vou liberar o link para poder se inscrever na imersão. A imersão, ela vai trazer todo esse conhecimento que a gente está fazendo aqui, é um preparativo. Eu estou preparando vocês para a gente já ter um novo olhar, para as pessoas que chegarem nessa imersão chegarem preparadas, porque lá vai ser mais profundo. A gente vai olhar mais para dentro, a gente vai aprender ferramentas da disciplina positiva que vão transformar a relação sua com seu filho, tá? Isso é real. É real, porque a gente está olhando para trás, honrando nossa ancestralidade e aprendendo a seguir em frente. Então, não tem erro. Se você quiser, não sou eu que vou te mudar, óbvio. Cada um tem o seu processo, cada um se muda sozinho. Ninguém muda ninguém. Mas se você estiver aberto, vai gerar muita transformação na sua relação e a gente vai chegar naquele ponto, daquele dia perfeito que a gente imaginou hoje no início da aula. Tá bom? Deixa eu fechar aqui. Se Deus quiser, eu vou conseguir salvar. A gente conversa mais no grupo já já. E hoje eu vou mandar mapa mental lá no grupo, tá ok? Beijo!